Amém. Saudemos Thomas More, José Vitorino Pina Martins, e vamos ler, traduzindo em simultâneo, um texto que Pina Martins escreveu para chegar até aos nossos dias como uma obra digna de ser lida e de ser ouvida. É esta que está aqui à frente e que vai ser traduzida por mim enquanto fica registada. Eis Thomas More, na pintura, uma gravura já de Woodman, baseada na peça, na pintura de Holbein. Este texto foi dedicado em 24 de 7 de 99 por Pina Martins, ao meu amigo Dr. Pedro Teixeira da Mota, com um grande abraço do Pina Martins. Introdução. Tomás More não teria sido a vítima de um tirano, o mártir da fidelidade ao seu ideal da unidade da Igreja, no seio do qual ele tinha nascido e queria morrer, se ele não tivesse conhecido a imortalidade por ter escrito a Utopia. Ela faz dele, com Erasmo, um dos mais autênticos representantes das letras do Renascimento, pois a Utopia não pode não ter na cultura europeia o mesmo eco que o elogio da loucura, a obra do seu amigo Thomas More. Mas é um livro tão importante e não nos espantaremos por ver as interpretações diversas e por vezes contraditórias que lhes são dadas, e que foi destinada a um favorecimento mais durável se, enquanto os homens de hoje estiverem na medida ou na capacidade de assegurar a perenidade daquilo ou daquele que exprimiu tão bem os seus gostos e as suas esperanças. Se Tomás More, na Inglaterra do seu tempo, pôde ser o que ele foi, o que teria sido se tivesse vivido na Itália cultivada, herdeira da tradição humanista de Petrarca e dos pensadores e pedagogos do Quattrocento? Erasmo, ainda que pouco inclinado a um entusiasmo admirador, não se enganou. Mas não é nem ao humanista, nem ao santo Tomás More que está consagrada esta modesta homenagem. Nosso propósito é bem menos ambicioso. Queremos apenas pôr em evidência que Tomás More e a sua utopia não permaneceram no esquecimento no país de Rafael e do Ludeu, o marinheiro português a quem o humanista dá a palavra para nos contar o que se passa entre os habitantes da ilha fabulosa. No livro segundo, a Utopia, pois foram 2 livros, e daí que Pina Martins, quando escreve em 1998 a sua Utopia, chama-lhe Utopia 3. É um terceiro livro, uma continuidade, uma obra muito valiosa de um pensamento certamente utópico, certamente bastante humanista, estético, espiritual, culto,
ao contrário do que é as tendências da União Europeia e de outros países em que o globalismo infra-humanista predomina. No livro Segundo a Utopia, o marinheiro português é bem ele, a personagem transposta de uma realidade histórica e onde a invenção e a verdade objetiva se encontram. No livro primeiro, a personagem torna-se personalizada, pois Rafael Iturbide identifica-se com o próprio Thomas More. O discurso não é utópico, mas realista. A pintura social torna-se uma realidade histórica. Os acontecimentos passam-se numa época dada na Inglaterra. O humanista é também um historiador. Ele formula a sua crítica e desenha a sua exegese da situação social através do discurso que ele atribui à sua personagem. Tal como o elogio da loucura, a utopia é uma criação literária, uma invenção destinada sem dúvida a divertir, mas também a fazer refletir. Nós empregaremos mesmo uma fórmula inspirada por uma leitura atenta do texto. A utopia é, tal como o elogio da loucura, uma obra séria, onde a história é contada propositadamente sob um tom brincalhão para incitar o leitor a meditar mais seriamente, brincalhão ou agradável, para incitar o leitor a meditar mais seriamente os problemas fundamentais do homem e da organização da vida em sociedade. Este tom plaisir, agradável, prazentoso, é, para além disso, mais sensível no livro de Erasmo, onde o discurso é satírico de uma ponta à outra, enquanto que na utopia ele é, sobretudo, quando trata da sociedade britânica, no primeiro livro. O resto, se bem que composto depois do segundo, é, de certa forma, o negativo. A unidade da composição desta utopia em dois livros encontra-se reforçada por este contraste aparente. O ritmo de adaptação do projeto à sociedade, que resulta da descrição detalhada dos utopianos no segundo livro, é tanto mais plausível quando se opõe a uma outra forma de sociedade. Essa a injusta, onde viviam os ingleses, entre parênteses, os europeus em geral, e que poderia ser transformada na seguinte, seguindo o exemplo dado pelos utopianos. Poderia ser transformado seguindo o exemplo dado pelos utopianos. Mas de lá a pretender que Thomas More sustinha as ideias atribuídas aos utópicos e através das falas de Iturbide, é abusivo atribuirmos ao humanista Thomas More as ideias comunistas que Iturbide elogia nos utopianos. Nós não pensamos que a personagem criada por More fosse inspirada por um português que ele tivesse realmente vivido e deixado um traço na história. Esta invenção do português Iturbide, navegador e filósofo, não se pode compreender senão de uma forma. É objetivamente uma homenagem do futuro chanceler da Inglaterra, Thomas More, à epopeia dos navegadores portugueses, de qual falavam então todos os europeus cultos e que fazia a admiração de todos aqueles que, de uma parte, acreditavam que a Igreja estava investida de uma missão civilizadora e ecuménica, na condição de permanecer fiel ao Evangelho, e, por outro lado, estavam conscientes da importância científica dos descobrimentos. Todos os argumentos invocados pela crítica portuguesa para dar uma densidade histórica a uma simples figura literária tendem a reduzir o valor universal da criação, sem por isso conseguirem trazer uma convicção. Teria Tomás
More encontrado em Antuérpia, em Bruges ou em Londres algum navegador português que lhe teria dado a ideia da personagem de Rafael e Tolodeu? Já que é impossível respondermos esta questão, por que não optarmos pela única hipótese razoável? Rafael e Tolodeu encarna, podemos dizer, avatariza, de certa forma, faz descer a vocação, a vocácio marítima de Portugal, que aparecia então como, por excelência, o país dos navegadores, dos grandes viajantes. É vão, por outro lado, procurar na etimologia do nome uma intenção hermética. A única intenção que nós discernimos no facto de dar o nome de falador a uma personagem que diz coisas sérias, entre parênteses, na maior parte, pois aquelas que não são atribuídas ao utopianos são dadas como tais, é a ironia. Exatamente como no caso de Erasmo, que põe na boca da loucura, no seu elogio da loucura, verdades flagrantes. Esta ambiguidade dá em limine, no seu limite, mais de força à demonstração, ao mesmo tempo que ela encoraja a criticar a exegese que não tenha compreendido o fim da sátira ou tenha confundido tolamente a sabedoria e a loucura. É o que se passou em Portugal quanto ao elogio da loucura. Por vezes mesmo no espírito de humanistas perspicazes. A menos que eles tenham fingido se ter enganado, pois nessa época era preciso uma certa coragem para defender Erasmo de Roterdão. Aqui Pina Martins refere, nomeadamente, sobretudo, João de Barros, que teve que alterar o seu erasmismo à medida que Erasmo começou a ser mais condenado pela Inquisição e pelos seus índices. E, portanto, eles fingiram, alguns, fazerem críticas a Erasmo. Se bem que, pelo coração, eles sentiam que Erasmo era o mestre para toda a eternidade, ou mesmo o Santo Erasmo, como vimos alguns verdadeiros humanistas fiéis a essa santidade, a essa capacidade medianeira entre a divindade ou a sabedoria e a humanidade. Procurando bem, encontraremos certamente analogias com a organização social dos utópicos nos livros de historiadores, de descobrimentos, Vartema ou Duarte Barbosa, tal como notas itinerários ou testemunhos sobre o Oriente. Pensamos, por exemplo, no itinerário no Portugalêncio de Milão de 1508, pois as relações das viagens começavam a circular na Europa, traduzidas na língua latina. Mas permaneceriam ainda muitos pontos por elucidar, pois no vasco fresco da sociedade utópica, desenhado por Tolodeu, esquematizado, esboçado, muitas das coisas são pura e simplesmente inventadas por essa imaginação poderosa ao serviço de um grande sentido moral, de uma preocupação de equidade e de generosidade. Esta é bem importante, esta aspiração da alma espiritual, fraterna, ecuménica, multipolar, que animava Thomas More. É, além disso, e não insistimos neste ponto, um falso problema. Há na utopia páginas que correspondem manifestamente
ensinamentos que o autor pôde captar em leituras, em informações e observações. Elas são corroboradas pelos testemunhos e podem-se facilmente pô-las em paralelo com uma realidade histórica concreta. Mas a que serve isso? Quanto a nós, o que resta vivo, permanece vivo no quadro da sociedade da utopia, esta visão otimista de uma sorte de paraíso terrestre é que move e que emociona no discurso de Tudeu. É justamente o que nenhum historiador não consegue reconhecer em qualquer sociedade do tempo, por mais primitiva ou mais evoluída que ela tivesse sido. Pois tudo isto é do domínio das aspirações para o futuro. 3 pontinhos. E Pina Martins tinha esta aspiração, daí que tenha levado a escrever tantos livros como podemos ver dedicados aos humanistas e à utopia. Fazendo também, estimulando Aires Nascimento a fazer finalmente uma tradução em português a partir do latim da utopia, já que as que havia antes, uma delas feita até pelo José Marinho, eram apenas do francês. Aspirações do futuro, as utopias, e que levou Pina Martins a escrever esse gigantesco trabalho, a Utopia, com 2 edições, 98, 2005, e uma em formato gigante, oceânico, como se diz. O etnólogo, o geógrafo, o historiador descobrirão certamente os lados anedóticos ou pitorescos comparáveis aos que eles conhecem. Mas isso não vai muito longe. De resto, a Utopia é uma obra literária, o que não diminui em nada a sua capacidade, o seu conteúdo, o seu impacto, a portée moral. Portée, de levar, portador do grau. A Utopia de Thomas More foi um grau onde Thomas More inseriu as aspirações e as visões ideais dos humanistas e do humanista cristão, e com uma sensibilidade comunizante ou comunitarizante ou socializante, bem ao contrário dos neoliberalismos que proliferam hoje em dia e que levam a uma desigualdade fatal para a harmonia das sociedades. A relativa perfeição da sociedade dos utopianos pode parecer à primeira vista inspirada por um grande otimismo antropológico, o que é bem natural, pois o autor era um humanista e o humanismo sublinha sempre o valor infinito do homem. Esta é uma frase também bem valiosa do nosso amigo José Vitorino Pina Martins, um discípulo de Thomas More e discípulo de Pico de la Miranda, que no seu famoso elogio à oração da dignidade humana